Quem é o verdadeiro herói quando até o mais improvável pode ser seu inimigo? Um homem com habilidades mortais e um passado que o assombra. Mas, como todos sabemos, nem sempre o que parece ser é realmente o que é. Prepare-se para conhecer o personagem que muitos não dão a devida atenção, mas que possui uma trajetória tão intrigante quanto cheia de reviravoltas. Em um universo de heróis e vilões, quem é realmente o certo? Descubra agora! E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. O universo Marvel é vasto e complexo, repleto de personagens cujas histórias se entrelaçam, impactando uns aos outros de maneiras imprevisíveis. No entanto, entre os heróis e vilões mais conhecidos, há aqueles cujas origens e trajetórias não são tão populares, mas que são igualmente fascinantes. Um desses personagens é o Sidewinder, cujos feitos no mundo dos quadrinhos e suas relações com outras figuras do universo Marvel revelam um enredo mais complexo do que muitos imaginam. Sidewinder é o codinome de um personagem que surgiu pela primeira vez nas páginas de The New Warriors 31, publicado em setembro de 1992, criado por Fabian Nicieza e Mark Bagler. Ele é, na verdade, um dos membros mais notáveis da organização chamada Serpent Society, e já teve os nomes Seth Welker e Frank Payne. Nas pesquisas este segundo nome não ficou muito claro, mas o nome Seth Welker é certeza. Essa sociedade é composta por criminosos que possuem habilidades relacionadas a serpentes, com a premissa de realizar uma série de crimes e lutar contra heróis do universo Marvel. Sidewinder, que tem como habilidade a manipulação de um dispositivo tecnológico capaz de criar portais dimensionais, chamado Serpente, é uma figura enigmática, cujas ações têm sido marcadas por uma aliança temporária com outros vilões, mas também por algumas reviravoltas em sua história. Apesar de não ser tão destacado quanto outros vilões ou heróis do universo Marvel, o impacto do Sidewinder pode ser sentido ao longo das décadas. Durante as primeiras aparições, Sidewinder e a Serpent Society foram apresentados como uma ameaça que estava em constante confronto com os heróis mais tradicionais, como os Vingadores, o Capitão América, o Homem-Aranha e até os X-Men. Cada personagem da Serpent Society possui uma habilidade única que se conecta de maneira direta ao mundo das serpentes, com Sidewinder sendo líder dessa organização criminosa. Sua principal habilidade é criar portais dimensionais, permitindo escapar rapidamente das situações em que se encontra, uma habilidade que se torna vital para ele em diversas situações. Além de suas interações com outros vilões, o que torna a história de Sidewinder ainda mais interessante é sua relação com o próprio conceito de vilania. Ao contrário de muitos vilões, que estão motivados por ambições pessoais ou desejos de poder, Sidewinder se vê muitas vezes como um funcionário dentro de um sistema maior. Suas ações são frequentemente dirigidas por uma necessidade de sobrevivência e por uma capacidade de trabalhar em equipe, algo que é muito valioso dentro da Serpent Society. Ao longo das suas histórias, o personagem evolui, com novos aliados, inimigos e situações complexas que forçam a confrontar suas próprias crenças e decisões. Ao longo dos anos, a Serpent Society, sob a liderança de Sidewinder, evoluiu de um simples grupo criminoso para uma organização com um grau considerável de influência no submundo criminoso da Marvel. No entanto, a Sociedade de Serpentes também passou por momentos difíceis, incluindo confrontos diretos com as autoridades e a desconfiança de outros vilões do universo Marvel, que viam o grupo como uma ameaça à sua própria segurança. Acompanhar as decisões e desafios enfrentados por Sidewinder e sua equipe é uma das formas mais fascinantes de entender o papel de vilões no complexo ecossistema da Marvel, já que ele aparece como uma figura pragmática, em constante adaptação ao mundo que está sempre mudando. Mas a história de Sidewinder não se limita apenas às suas ações como líder de uma organização criminosa. Sua trajetória também é marcada por momentos de redenção e contradição, nos quais ele se vê forçado a tomar decisões difíceis, frequentemente confrontado por sua própria moralidade. Esses dilemas internos são uma característica fundamental do personagem, mostrando um vilão mais humano e realista, em vez de um mero antagonista. Portanto, ao analisar a jornada de Sidewinder, não podemos esquecer da complexidade que ele traz para o universo Marvel, desafiando as ideias tradicionais sobre vilões e heróis. A data de sua introdução, 1992, também é significativa, pois foi um período em que a Marvel estava em uma fase de reestruturação e expansão de suas histórias. Muitos personagens secundários e vilões estavam sendo introduzidos, e o foco era expandir a diversidade de ameaças que os heróis teriam de enfrentar. Sidewinder surgiu nesse contexto, uma peça essencial para o cenário criminoso da Marvel, mas ao mesmo tempo uma presença que muitos consideravam periférica, dada sua ausência nas principais tramas dos heróis mais populares. O principal desafio que Sidewinder enfrenta ao longo de sua jornada não é apenas relacionado aos heróis que tentam impedir suas ações, mas também ao próprio universo de vilões em que se insere. Como líder da Serpent Society, ele é constantemente desafiado pela necessidade de manter o controle sobre seu grupo de criminosos, uma tarefa que é longe de ser simples. O problema que Sidewinder enfrenta não é apenas externo, mas também interno, já que a confiança entre os membros da sociedade é frágil e muitas vezes há traições e disputas de poder. Um dos maiores obstáculos que Sidewinder enfrenta, especialmente em suas primeiras aparições, é a forma como ele precisa equilibrar sua própria moralidade com os objetivos da Serpent Society. Embora ele seja o líder do grupo, ele não é o vilão arquetípico que busca causa ou destruição, mas sim alguém que está tentando, dentro do possível, manter a ordem e a disciplina entre os membros da sociedade.
A moralidade distorcida da Serpent Society e a ambição dos outros membros do grupo frequentemente colocam Sidewinder em situações desconfortáveis, nas quais ele deve tomar decisões difíceis para garantir a sobrevivência do grupo e suas próprias ambições. Além disso, os vilões com os quais Sidewinder interage são frequentemente mais poderosos ou mais carismáticos, tornando sua posição de liderança um desafio constante. A Serpent Society, ao longo dos anos, teve seus altos e baixos, com membros saindo e outros entrando, mas sempre houve um fio condutor em torno de sua liderança. Sidewinder, com sua habilidade de criar portais dimensionais, é um dos vilões mais astutos do universo Marvel, mas isso também significa que ele deve constantemente lidar com as complicações de ser um líder que não é necessariamente o mais forte, mas sim o mais inteligente. Outro grande desafio para Sidewinder é sua relação com outros vilões que, por vezes, não entendem sua abordagem mais estratégica e calculista. O vilão não está em busca de destruição pura e simples, mas muitas vezes é forçado a lidar com a pressão de outros criminosos que querem resultados mais imediatos e violentos. Esse conflito interno dentro da Serpent Society, no qual as diferentes personalidades se chocam, coloca Sidewinder em uma posição precária. Ele precisa garantir que o grupo não se desintegre enquanto enfrenta as forças externas que tentam destruí-lo. Eventos importantes na história da Marvel, como a Guerra Civil e o surgimento de novos heróis e vilões, também afetaram a Serpent Society, por conseguinte, o papel de Sidewinder. A crescente pressão das autoridades, os confrontos com heróis mais poderosos e a instabilidade do submundo criminoso fazem com que Sidewinder e a Serpent Society tenham que se adaptar rapidamente, muitas vezes tomando decisões drásticas para sobreviver. Ao longo da jornada de Sidewinder, há momentos-chave que mudam o rumo de sua história. Um desses momentos ocorre quando a Serpent Society começa a desmoronar devido a traições internas e ataques externos. A luta pelo controle do grupo, a pressão de vilões mais poderosos e a resistência de heróis mais formidáveis colocam Sidewinder em uma posição de desespero. Ele, que sempre foi o estrategista e líder, agora se vê enfrentando uma luta pela sua própria sobrevivência, não só no sentido físico, mas também psicológico. Outro ponto crucial ocorre quando Sidewinder começa a questionar suas próprias crenças e motivações. Sua jornada de vilão pragmático, alguém que simplesmente tenta sobreviver em um mundo cruel, se torna mais complexa conforme ele se vê frente a frente com os heróis da Marvel, que representam tudo que ele rejeita. Durante essas interações, Sidewinder não pode deixar de se perguntar se o caminho que escolheu é realmente o melhor ou se ele poderia ter tomado decisões diferentes. Esse dilema interior começa a permear suas ações, o que cria uma narrativa mais rica e complexa para o personagem. Esse conflito interno se intensifica ainda mais quando, após várias batalhas e perdas significativas, Sidewinder começa a questionar o que realmente significa ser um vilão. Ao invés de continuar sua trajetória como simples antagonista, ele se torna mais introspectivo, refletindo sobre suas escolhas e considerando, por breves momentos, a possibilidade de mudar de lado. Esses momentos de dúvida são fundamentais para a evolução do personagem e são parte do que o torna tão interessante. Ele não é apenas um vilão típico, mas alguém que, eventualmente, começa a questionar seu próprio papel no mundo. A jornada de Sidewinder, embora não seja tão centrada em momentos de pura ação ou em grandes batalhas, é repleta de profundidade psicológica e complexidade. Seu caráter, à medida que se desenvolve ao longo das décadas, oferece uma perspectiva única sobre o papel dos vilões no universo Marvel. Ele não busca a destruição ou o caos, mas sim a sobrevivência e a estabilidade, um objetivo que é compartilhado por muitos personagens da Marvel, mas de uma forma diferente. A análise da trajetória de Sidewinder revela como os vilões da Marvel não são apenas uma força antagonista, mas personagens multifacetados que, em muitos casos, questionam o próprio significado de suas ações. A Serpent Society, embora um grupo dedicado ao crime e à violência, oferece uma visão interessante sobre como os personagens podem ser motivados por mais do que apenas a ganância ou o desejo de poder. Sidewinder, como líder desse grupo, se vê em uma posição de constante adaptação, desafiado tanto por forças externas quanto por seus próprios aliados. A relação de Sidewinder com outros vilões e heróis é um reflexo do complexo jogo de poder e moralidade que permeia o universo Marvel. Embora não seja tão proeminente quanto outros vilões ou heróis, sua história oferece uma visão mais lançada da vilania, sugerindo que o verdadeiro vilão não é sempre o mais forte ou mais impiedoso, mas aquele que sabe jogar o jogo da sobrevivência, mesmo quando as chances estão contra ele. E aí, pessoal, o que vocês acham de Sidewinder? Acham que ele merecia mais destaque nas histórias da Marvel? Deixe seu comentário abaixo, curta, compartilhe com seus amigos e, claro, não se esqueça de se inscrever com o sino ativado para não perder nenhum conteúdo. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.